queria ser o seu caderninho. Eu gostava muito quando a TV Colosso trazia essa incrível canção que hoje passo adiante, cantada pelo Capachão para o seu chefe JR. Esse programa é um programa absolutamente genial. Recentemente houve um musical da TV Colosso, mas assim, nada que chegue aos pés do que era aquele programa que tinha no final. Tá na hora de matar a fome! Tá na mesa, pessoal! Os bordões incríveis, personagens como Jaca, Gilmar, enfim, que marcaram épocas na voz de grandes dubladores brasileiros. Me bateu uma nostalgia muito grande porque eu fiquei rememorando grandes acontecimentos culturais brasileiros. Eu acho que nesse momento que o Brasil está emplacando grandes vitórias lá fora, a gente acaba de ganhar o Globo de Ouro, aliás, em dose dupla, melhor filme de língua não inglesa pro Agente Secreto, melhor ator pro Wagner Moura, protagonista desse thriller memorável do Kleber Mendonça Filho, que já bateu 1 milhão, quase 200 mil espectadores aqui no Brasil. O Agente Secreto será um dos títulos que serão discutidos no primeiro dos grandes eventos cinematográficos do circuito de festivais brasileiros em 2026. Começa agora nesta sexta-feira, dia 23. Eu tô falando da Mostra de Tiradentes. Vamos rolar uma vinhetinha aí. A primeira vez que eu fui a Tiradentes foi em 2003. Naquele ano, o Eduardo Coutinho estava lá exibindo seus filmes, entre os quais Edifício Master, e a gente tinha uma grande ebulição em torno da praça e da tenda. Um dos títulos daquele momento era Separações, de Domingos Oliveira. Ninguém segura a gente, ninguém trabalha melhor do que a gente, quer dizer, asfixia. Não, asfixia. Que outro dia eu revi na TV Brasil, emissora pública que, aliás, está fazendo um trabalho incrível em prol da memória brasileira. Tiradentes começa com a projeção de O Fantasma da Ópera, um novo exercício autoral do titã Júlio Eduardo Bressani. Ele faz esse filme em parceria com Rodrigo Lima, o grande montador que tem sido um parceiro criativo dele em seus experimentos mais recentes. Se você não conhece nada da obra do Bressani, eu vou dar um toque para vocês. A gente está falando de um pilar da invenção do cinema mundial. Eu acho que é importante dar um crédito que o Bressani poucas vezes leva. O diretor de Matou a Família foi ao cinema, O Anjo Nasceu, Mandarim, filme de cinema, Beduíno e outras grandes invenções, Cleópatra, por exemplo, a versão de 2007, ele tem uma habilidade que poucos cineastas têm na sua capacidade de se comunicar com plateias lá fora. Praticamente todos os filmes dele foram exibidos em algum festival estrangeiro de peso. Houve uma época que na Itália, todo ano tinha a produção dele em Turim, no Festival de Veneza, enfim. Eu me lembro lá da Erva do Rato, que é um título que até bem pouco tempo estava na grade da MUBI. É um grande trabalho com a Alessandra Negrini e o Selton Mello. O Bressani, ele é um signo de experimentação desde a década de 60, quando ele se consagrou como diretor. Ele foi assistente de direção do Walter Lima Jr. no Menino de Engenho, depois fez um curta sobre a Maria Bethânia, que virou um super cult, e dali passou a construir uma obra incrível, numa parceria com grandes atrizes e atores. Praticamente todos os titãs da cultura brasileira trabalharam com ele, até Caetano Veloso fez filme com ele, Tabu. Essa mulher é O 7x7 vai ficar super atento aqui via Arena no 7, nessa maratona incrível que mobiliza o cinema brasileiro a partir de Minas Gerais. Esse festival tem um compromisso com a invenção e ele tem uma característica
tão importante quanto a seleção mastodôntica de filmes. Esse ano são cerca de 137 títulos. Ele valoriza sobremaneira os debates. Às vezes sai por pancadaria verbal nos debates que eles trazem. Não apenas debates dos títulos que são exibidos, sempre numa valorização singular do princípio de autoralidade, mas também de grandes temáticas que circundam o cinema brasileiro. Esse ano a atriz Carine Telles, que está no Bacurau, enfim, fez recentemente Salve Rosa, ela é a homenageada do evento. Ele sempre homenageia alguma atriz, algum ator, algum diretor, alguma diretora, que são pilares de alguma discussão essencial para a sociedade brasileira. Acho que nos últimos anos, sobretudo, a luta contra o sexismo e a luta contra o racismo têm sido os pilares da consolidação desse evento aí para a posteridade, sendo importante não só internamente, por abrir um circuito que daqui a pouco inclui o Cine PE, Cine Ceará, Gramado, Brasília, o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, mas também lá fora, atraindo curadores internacionais para o trabalho feito pelas irmãs Raquel e Fernanda Halak e pela sua curadoria com grandes cabeças da intelectualidade cinéfila, que tem como curador, como uma espécie de chefe de curadoria ou coordenador de curadoria, Francis Wagner dos Reis, que também é um cineasta. A gente cruzou com ele no Festival de Locarno há um tempo atrás e é um sujeito que tem um trabalho singular de pensar as diferentes estéticas do cinema contemporâneo. Toda vez que acontece Tiradentes, sempre tem um debate muito acirrado pelo seguinte: às vezes um determinado filme que bomba naquele festival, ele acaba sendo encarado por muita gente como um filme de qualidade muito controversa pelo seu investimento na ousadia, na experimentação. E, ao mesmo tempo, tem filmes que, às vezes, chegam lá absolutamente consagrados pelo público de outros festivais e que, ao passar por um crivo extremamente crítico, intelectual, ele acaba sendo gongado. Eu acho que um dos pontos mais interessantes que Tiradentes levanta pra gente é que a ideia da excelência no audiovisual, ela nem sempre é um valor absoluto, ela pode ser um valor relativo. E mais do que isso, um evento como dessa envergadura de pensamento, ele pode funcionar perfeitamente para reinventar a importância de um filme que no passado foi considerado um péssimo filme, ou às vezes uma obra de um determinado cineasta que é considerado irregular, e ao ocupar aquela arena, a gente está aqui no Arena no 7, ele ganha um outro papel. É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai discutir o conceito do pior no cinema e o quanto pior pode ser o melhor, pode ser essencial. Antes da gente entrar nas nossas discussões, roda a vinheta! Durante muito tempo, atribuiu-se a Sylvester Stallone um dos piores filmes da história. Os embalos de sábado continuam. Staying Alive, com John Travolta. Que a gente acabou curtindo quando via na sessão da tarde da TV Globo, em parte por conta do desempenho memorável do Mário Jorge, talvez um dos maiores dubladores da história dessa arte no país, a dublagem, dando a voz pro Travolta, um trabalho precioso. Se atravessar aquela porta, você acabou. O que você vai fazer? Não se preocupe, não sou eu que estou na berlinda. Olha é você. aqui, eu quero Olha que você entenda, eu não quero ninguém aqui rindo de mim. Quem é você? Alguém especial, não? Só que, de fato, esse filme entra numa caixinha daquilo que é pior incontestavelmente. Não só ele, mas, sobretudo, Highlander 2, com Christopher Lambert. Ninguém entendeu como é que a continuação de um filme tão brilhante quanto o primeiro título sobre imortais que precisavam cortar a cabeça dos demais para poder sobreviver, na lógica There Can Be Only One, só pode haver um, podia ter ganho uma continuação tão pífia quanto aquele teve, o Reckoning, que meio explica
a imortalidade desses seres a partir de um conceito de uma espécie de energia específica, uma substância, o tal reckoning, que mantém as pessoas duráveis por toda a eternidade. Aquilo criou uma lambança tão grande que destruiu toda a franquia, que teve mais 2 filmes, um 3 e um 4 também com Lambert, e teve um seriado patético que a Globo exibia nos anos 90, depois do Fantástico, que é assim, lastimável. Um pouco por causa disso, a ideia das continuações ficou muito cercada dessa maldição do pior. O que ajudou muito a dirimir isso é o fato de que, por exemplo, o Poderoso Chefão 2, para muita gente, é superior ao primeiro. O Homem-Aranha 2, com Alfred Molina como Dr. Octopus, para muita gente é assim o apogeu do Sam Raimi como cineasta. Enfim, o Cavaleiro das Trevas 2, dentro da obra do magistral Christopher Nolan, é assim um pico de excelência. Inclusive o 3 também é igualmente bom. Então isso dirimiu um pouco, mas havia sempre essa ideia de que continuações são ruins. O meu foco aqui é o que torna um filme ruim? Será que o que torna um filme ruim é a absoluta desconexão dele com o tempo ao que ele se reporta, ou simplesmente circunstâncias mambembes em que ele é produzido? Essas tais circunstâncias costumam ser celebradas por esse prêmio muito cruel que é o Framboesa de Ouro, em circunstâncias que eu acho muito bizarras. Por exemplo, Megalópolis, do Francis Ford Coppola, que é um dos maiores criadores da história, foi indicado ao Framboesa de Ouro. Scarface é um filme que está nessa linhagem. A gente não consegue pensar hoje a representação da máfia sem passar pelo Scarface, por exemplo. Talvez fosse mais fácil apontar filmes que, para mim, incorreriam numa decepção histórica. Por exemplo, tem muito filme que todo mundo gosta, no qual eu tenho um problema enorme. Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades com um filme chamado Oeste Outra Vez, embora eu admire a excelência narrativa do Érico Hasse, o seu diretor, eu tenho muitos problemas éticos com esse filme. After Sun é uma produção que veio do Festival de Cannes, chegou a ganhar um pôster da Semana da Crítica, é um filme admirado por muita gente, um imã de choro. É a história de uma mulher que revê a relação com o pai a partir de uma temporada que ela passa com ele. A Charlotte Wells confiou esse papel da figura paterna a Paul Mescal, que é um ator que todo mundo ama e é um ator que não me impressiona nada. Ele tá agora no Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, e pra mim ele é o ponto fraco do novo filme da Chloe Zhao. Eu tenho muito problema justamente com aquilo que todo mundo ama. Pra mim esse filme tem uma capacidade de comoção zero. Quando eu comecei na carreira, no início dos anos 2000, a maior igreja intelectual do cinema brasileiro se chamava Eduardo Coutinho. Esse tinha um verdadeiro culto ao Coutinho que se mantém até hoje. E o Coutinho, inegavelmente, se estabeleceu como o papa do cinema brasileiro com grandes trabalhos. Se a gente para pensar as dinâmicas da não ficção, é impossível não dar um destaque poético e político ao que ele faz, por exemplo, em Cabra Marcado para Morrer e principalmente num longa, O Fim e o Princípio, que eu acho assim uma poesia. Só que o jogo de armar entre o que é real e o que é encenado no jogo da vida, que meio guia o Coutinho, foi empregado por ele num longa que me incomoda imensamente pela maneira como ele foi apropriado pelo discurso midiático, que é Peões, filme vencedor do Festival de Brasília de 2004. Ele ganhou o Candango de melhor filme e ganhou o prêmio da crítica. Tá ótimo. Só tô ruim da perna, mas o coração tá bom. Eu acho que naquele estudo que ele faz da classe operariada brasileira, que de uma certa maneira cruzou com Lula, um filme que coincide com a primeira eleição do Lula, tem muito mais uma dinâmica de tentar explicar para uma classe média endinheirada e confortável o que é a pobreza do operariado, o que é a resiliência, do que exatamente uma poética anacrônica daquelas pessoas. Esse filme me incomoda imensamente.
Mas ele é um filme que tem um lugar de honra no cinema brasileiro. O que é incômodo para certos críticos é um encanto para outro. E é justamente dessa fricção que a gente trabalha nesse Arena no Set. Pelo que vocês perceberam de todos os filmes que eu levantei aqui, eu acho que 2 ocupam em especial o meu escárnio, né? De um lado, Peões, de Eduardo Coutinho. Eu acho que do outro, Aftersun. Quem será que ganha? Eu acho que a ideia de ganhar ou não ganhar nesse programa é absolutamente obsoleta. São 2 filmes que merecem ser repensados. A gente vai terminar esse programa num WO e chamar a atenção para vocês do seguinte: o Arena no Set faz parte de um grande sistema crítico de pensar a imagem. Esse sistema se chama 7x7. Aqui a gente tem dicas de filme, playlists, revisão da obra de grandes cineastas, até livro. A gente tem momento crítico do meu chapinha, Gustavo Valente. É essencial para a nossa existência, para que a gente possa fazer reflexões sobre títulos como esses, que você deixe seu voto, que você deixe sua opinião, que você deixe seus pedidos. Que filme você gostaria de ver? Que discussão você gostaria que eu abrisse? É fundamental para o andamento aqui do nosso Arena. Eu fecho esse programa chamando a atenção para um grande trabalho do diretor Josh Safdie, que está hoje em cartaz, Marty Supreme, que rendeu o Globo de Ouro para Timothée Chalamet. You want to get physical? Like an 8? E que a gente torça aí desta quarta-feira em diante para que os títulos que sejam celebrados no Oscar ampliem as plateias do nosso cinema. Salve o cinema!